Será que para a quimioterapia funcionar precisamos ter efeitos adversos importantes? Existe câncer de mama em homens? Você já ouviu aquela questão relacionada ao tamanho da cirurgia no câncer de mama e o risco da doença voltar? Eu sou Juliano Coelho, sou oncologista clínico e hoje nós vamos falar sobre alguns mitos que existem na oncologia. Vou começar por um mito importantíssimo que traz muito sofrimento, não só para a pessoa que tem câncer, mas também para os familiares e para quem está cuidando, que é aquela questão que algumas pessoas acreditam do câncer ser transmissível. Evita-se o contato, o toque, o abraço, mexer com os excrementos, auxiliar na higienização, por medo da doença passar a ser transmissível. Isto é mentira, isso não acontece. O câncer não é doença transmissível, não impede do cuidador, do familiar, ter contato direto com aquela pessoa que tem câncer. Pode abraçar, pode beijar, pode auxiliar no banho, pode auxiliar na higienização sem problema nenhum, que o câncer não é transmissível. O que acontece é que existem situações que causam câncer e que essas sim podem ser transmissíveis. E qual é, talvez, a mais importante delas? É o HPV, que é o principal fator de risco para o câncer de colo uterino, vagina, vulva, canal anal e alguns casos de câncer de garganta. O HPV, que é um vírus, ele sim é transmissível e pode ser passado de uma pessoa para outra, então com isso é uma situação pré-maligna. Mas a pessoa que tem câncer não irá transmitir para outras pessoas a doença simplesmente pelo toque. Mudando de assunto completamente, um outro mito gigantesco. Toda pessoa que está em quimioterapia precisa fazer suplementação vitamínica. Mentira! Isso não é obrigatoriedade e, na verdade, uma pequena parcela das pessoas irá ter necessidade de repor vitaminas. A grande maioria das nossas necessidades nós vamos conseguir repor ou ter o acesso suficiente através de uma alimentação rica e balanceada, com verduras, frutas, saladas, consumo de proteínas, consumo de carboidratos, um pouco de gordura também, porque é necessário. Uma boa alimentação é aquela alimentação balanceada que contemple um pouco de cada alimento. Terceiro mito de hoje: tamanho da cirurgia no câncer de mama influencia do ponto de vista do risco de recidiva? Não. Obviamente que estou falando daqueles casos em que eu tenho a possibilidade de fazer uma cirurgia conservadora e algumas mulheres nos dizem assim: doutor, embora seja pequeno, eu quero tirar toda a mama para diminuir o risco da doença voltar. Isso não existe. Tá, pessoal? A gente sabe hoje que em câncer de mama, quando é possível fazer uma cirurgia conservadora e complementando ela com radioterapia, os riscos de recidiva são exatamente os mesmos de quem faz a mastectomia, que é a retirada completa da mama. Você sabia que lá no início, nos primórdios, as primeiras cirurgias para câncer de mama, era feita uma cirurgia tão grande que até mesmo costelas eram retiradas das mulheres? Se tinha esse pensamento que para a cura do câncer nós precisávamos de uma cirurgia gigantesca, tirar muito material ao redor da lesão, com isso diminuindo os riscos da doença voltar. E hoje, com o passar do tempo, a gente foi estudando e foi aprendendo que o importante é a gente retirar a lesão por completo com margens livres. Certo, pessoal? Então, tamanho da cirurgia, quando eu posso fazer uma cirurgia conservadora, ela é tão segura quanto a mastectomia, obviamente complementando com a radioterapia. Olha um outro ponto importante para a gente falar hoje. Câncer de pulmão só acontece em quem fuma. Mentira! Mais um mito que existe. Não estou nem pegando aqueles pontos relacionados ao tabagismo passivo, que é a pessoa que convive com quem fuma muito, principalmente dentro de casa. Nesses casos, a gente ainda está colocando o tabagismo como um fator de risco. Mas nós temos até 15% dos casos de câncer de pulmão ocorrendo em pessoas que nunca fumaram e não tiveram contato com pessoas que fumam, contato importante. A gente sabe que esses casos de câncer de pulmão em pessoas não tabagistas, eles têm algumas características especiais, são um pouco diferentes. Tem um maior risco, uma maior chance desses tumores apresentarem mutações em que a gente já aprendeu e que a gente já tem medicações específicas contra elas. Por exemplo, mutação de EGFR,
mutação de LK, mutação de ROS, são todas situações importantes que nós temos a obrigação de pesquisar, né, em todos os pacientes com adenocarcinoma de pulmão, sobretudo naqueles que nunca fumaram. Último mito de hoje: quem está em quimioterapia não pode fazer exercício físico. Grande mito, né? Algo que a gente precisa combater muito. O exercício físico está sim indicado para todas as pessoas, com câncer ou sem câncer, naquela fase preparatória para a cirurgia, pós-cirurgia, durante a quimioterapia. Obviamente, o que vai interferir é o tipo de exercício, qual é a intensidade de exercício, né, e o que a gente está buscando com ele. Inclusive, pessoas com metástases ósseas, né, vão ter indicação de fazer exercício. Sempre com acompanhamento médico, orientação do médico e com um profissional de educação física, um fisioterapeuta orientando, instruindo. Isso é fundamental. Exercício físico melhora muito os desfechos na oncologia. Diminui efeitos adversos, diminui a chance de recidiva, aumenta a tolerância aos tratamentos. Então, exercício físico sim é indicado para todo mundo, inclusive quem está em quimioterapia. E para terminar, já falamos de bastante mitos, vamos falar de uma verdade, né? É claramente reconhecível que quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maiores são as chances, né, de cura, maiores são as chances de um diagnóstico precoce e, com isso, né, aumentar as possibilidades da doença não recorrer no futuro. Nem todo câncer vai recorrer. Diagnóstico precoce salva vidas, vamos ficar muito atento a isso, conhecer os nossos sinais do corpo, procurar um médico quando sentirmos alguma coisa diferente e fazer aqueles exames que estão indicados, né, na rotina de cada pessoa. Mamografia nas mulheres com mais de 40 anos, Papa Nicolau para as mulheres já em idade sexual, né, sexualmente ativas, colonoscopia para todas as pessoas a partir dos 45 anos, exame da pele, principalmente para quem tem a pele mais clara em busca de lesões de pele, tomografia de tórax para pessoas com mais de 50 anos e tabagistas importantes. Então, pessoal, vamos disseminar, vamos acabar com esses mitos, né, vamos desmistificar o câncer e levar essas informações para mais